Fala pessoal, aqui estamos. Jorge Igor responde 2. Sugestão do nosso inscrito Rafael Oliveira, super aceita, atendida. A galera mandou perguntas, selecionei algumas aqui. Só algumas explicações, uma explicação muito rápida. Primeiro de tudo, quero que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá bom? Segundo, antes da explicação rápida, por que esse vídeo não saiu ontem? Segunda coisa, amanhã tem Champions, hein? A última rodada da fase de grupos. E é claro que o Aposta Ganha tá nessa, tá mergulhadaço nessa. QR Code tá aqui para você aproveitar as melhores oportunidades para a última rodada da Champions. Algumas definições aí de primeiro colocado, Liverpool precisando fazer uma goleada. Tem grupo que tá totalmente aberto ainda. Então aproveita, você vai ter aí nesse QR Code o meu link do Aposta Ganha. Você vai fazer o seu cadastro, vai ganhar o bônus de boas-vindas e vai poder se dar muito bem. Já pensou? Você vai curtir a Champions. Essa semana tem feriadão, por exemplo, feriadão de Champions e tal, graninha no bolso, Aposta Ganha. Então vem, vem, QR Code tá aqui na tela. É o seguinte, gente, nesse fim de semana, infelizmente no sábado, 2 horas antes da final da Libertadores, eu estava pronto para narrar o jogo, inclusive, no YouTube da TNT Esportes. Quero fazer aqui um agradecimento público ao André Felipe, que me substituiu às pressas e teve que sair de onde estava para chegar e narrar o jogo. Obrigado, viu, André Felipe? Por isso, eu precisei sair de São Paulo e ir até uma outra cidade para resolver uma questão familiar muito, muito importante, e isso me deixou fora o sábado e o domingo. O domingo foi um domingo de retorno para São Paulo. Aliás, eu nem consegui votar. Eu vou ter que hoje justificar o voto, porque não consegui chegar em São Paulo ontem dentro do período eleitoral. Então tá tudo resolvido, tá tudo tranquilo, foi questão material, mas e a questão do susto também, mas eu precisei ir em socorro, né, da família. Então foi por isso não teve o vídeo pós-jogo. Eu não vi o jogo, né? Eu estava no caminho, ouvindo um pouquinho do jogo, não assisti nada da final no sábado, e ontem era o domingo aí de ajustar tudo, voltar para casa. Então, por isso, peço desculpas aí a todo mundo, mas são coisas que acontecem num país como o nosso. Então, por isso, o vídeo não deu para gravar ontem, aí eu pensei, vou gravar na segunda, né? Fica valendo para segunda-feira, o Jorge Igor responde 2. Então vamos lá, para algumas perguntinhas. Aliás, até brinquei com um vídeo na semana passada, com o primeiro. Eu falei assim, rapaz, eu comecei a gravar o vídeo, parei, gravei outro, porque eu já achei que estava ficando grande a primeira resposta, imagina o resto. Aí o Aurélio Júnior mandou: ô Jorge, 20, 30 minutos é o ideal, é até curto. Obrigado, viu, Aurélio, brigadão. Então vamos ver como é que vai ficar o de hoje aqui. Vamos lá, primeira de hoje, Daniel Andrade. Jorge, esse formato ficou show, obrigado, Daniel. O que você acha da nova cultura de narração no Brasil em tons mais altos? Em geral, gosto muito. Mas às vezes a narração em um tom mais alto dá aquela estourada no áudio, fica meio irritante e exagerada. Eu tenho pavor de estourada em áudio. Aliás, eu tô com o microfone aqui, ó, vocês vão ver. Aliás, nessa correria toda, cara, eu nem sei onde tá a espuminha dele aqui, porque eu coloco na mochila, e a mochila que eu tava na TNT quando eu recebi a ligação do sábado, e aquela confusão toda, e eu sempre gravo com ela aqui para proteger a cápsula e tal. Nem sei onde tá, mas acho que para amanhã eu descubro, pro vídeo de amanhã. Hoje vai assim mesmo. Eu tenho muita preocupação com essa coisa do áudio estourado, né? Porque eu tenho um tom de voz mais alto. O que você quer, Carolina? Você quer aparecer no vídeo? Vem. Dá bom dia pro pessoal. Olha ela aqui, ó. Bom dia! Bom dia! Bom dia, tudo bem? O que você tá fazendo? Eu tô brincando com a espuma do papai. Brincando com a proteção do microfone. Tá bom, só não rasgo, pelo amor de Deus. Beijo. Por quê? Porque senão eu não vou usar mais, tá? Como? Eu preciso gravar o vídeo, Carolina, depois eu explico tudinho. Não, isso aqui é pra guardar o microfone, entendeu? Então faz parte ali do figura. Então, eu me preocupo muito com isso, Daniel, porque eu também tenho um tom de voz alto, tem momentos aí que tem o pico, né, de uma irritação, de uma indignação, de um vídeo mais pesado, e aí eu fico ouvindo lá e eu acho que realmente é desagradável o estouro de áudio. Na TV, a gente tem toda a estrutura, todos os equipamentos, mesa de som, tem um operador de áudio que fica lá regulando e tal, mas às vezes acontece. A gente também precisa manter uma distância ali da cápsula, né? Uma distância mínima para que na hora do grid goal, se você reparar, geralmente os narradores eles afastam o microfone para não dar esse efeito do som estourado, né?
porque a voz ela vai para um volume muito mais alto e não necessariamente o microfone precisa estar tão próximo, porque como o volume é bem alto, ele vai captar a uma distância maior e isso vai ficar agradável para quem está ouvindo. Então tem essa questão técnica que você está super correto. Agora, sobre o estilo, se é bom, se é ruim, o que eu acho é o seguinte, Daniel, eu estou inserido nisso de cabeça desde o início, porque o esporte interativo, o antigo esporte interativo, modéstia à parte, mas a gente precisa falar o que é verdadeiro. O esporte interativo, eu não sei se ele criou essa cultura, mas ele foi o maior expoente dela. De uma narração mais emotiva, de uma narração sem preocupação muito com a parte técnica na hora em que o lance pede um grito, na hora que o lance pede algo diferente do narrador, na hora que o lance pede que a gente saia do padrão. A gente faz isso há tempos, a gente tomou muita pancada por isso, porque no início as pessoas estranhavam e é normal, qualquer início de alguma coisa espanta as pessoas, assusta, né, foge do padrão e tal, então as pessoas... Rolou muito preconceito também, muito preconceito nesse período. Poxa, esses caras são malucos, esses caras não sabem o que eles estão fazendo, esses caras são amadores. Quantas vezes a gente leu o comentário disso, quantas vezes a gente ouviu isso, mas é um processo. Se você acredita muito na filosofia, você vai tomando pancada, mas você vai mantendo. Você vai tomando pancada e vai mantendo. Uma hora a chave vira e acho que isso acontece hoje. Hoje as pessoas entendem que é um estilo, e aí você vai procurar o estilo que mais te agrada. Você gosta? Você vai ficar com a gente. Você não gosta? Você vai procurar outra narração. Quando o evento é exclusivo, você não tem muito para onde ir, mas mesmo aqueles que não tem para onde ir e não gostavam lá atrás, hoje vem alguns com menos resistência. Então, se você tem um formato que está lá 20, 30 anos sendo feito do mesmo jeito, as pessoas... A gente é muito repetição, é muito hábito, né? As pessoas se acostumam. E aí vem uma galera que inverte isso tudo. Cara, que é isso, né? Você fica ali, pô, vou me situar. Acho que hoje muita gente passou a gostar, muita gente primeiro teve que entender o que a gente estava fazendo, né? Entender que a gente era, sim, uma equipe super profissional, super preparada, que também essa coisa do preconceito vinha muito nisso, né? Esses caras só sabem gritar, eles não sabem nem o que eles estão falando, eles não se preparam para o jogo, eles não entendem nada de futebol europeu, eles não pesquisam. Quando a gente assumiu a Liga dos Campeões, rolou muito isso. E agora esses caras aí, quem sabe fazer é a ESPN, que fez 20 anos. Esses caras não sabem fazer. A ESPN fez excelente trabalho ao longo de décadas. Excelente. A gente tinha uma responsabilidade de manter, em termos de preparo, informação, qualidade, o sarrafo lá em cima que eles deixaram. E de colocar o nosso molho também. E acho que a gente está conseguindo fazer isso. E assim nós vamos romper as barreiras aí, né, Daniel? Mas é pesado mesmo, velho. Não é fácil, não. Obrigado, viu, Daniel? Matheus Nascimento, você imaginava que a maior narração da sua carreira iria ser um Tottenham e Ajax? Não. Aliás, eu não imaginava que o Tottenham passaria de jeito nenhum. Eu saí de casa, falei isso já em algumas entrevistas e tal, vídeos. Saí de casa para contar, pensando, né, na minha cabeça, vou contar a história do Ajax, os meninos, eliminaram o Juventus, sapecaram o Real Madrid dentro do Bernabéu, um clube super tradicional que volta a uma final europeia. Eu estava na minha cabeça pronto para isso, que é a demonstração de que a gente não sai de casa com nada anotado. Porque se no meu pensamento não tinha como o Tottenham reverter e eu já estava com a minha cabeça meio que voltada para isso, o Tottenham vai lá, o Lucas faz o que fez e sai a narração que saiu, é óbvio que você não, né? Não tem como você anotar nada, não tem como você prever nada, você pode esperar alguma coisa. Agora, antecipar o que vai acontecer no jogo, sair de casa com frase pronta, olha, eu acho que vai acontecer isso, eu vou falar isso aqui, se acontecer aquilo ali, eu vou... Pô, isso não rola, sabe? E aí vai ficar um troço frio, vai ficar um troço sem emoção, vai ficar sabe, uma narração que não vai conectar as pessoas, que não vai mexer com as pessoas. Eu enxergo assim. Vamos lá. Mais perguntas aqui, ó. Giovanni Chielli. Fala, Jorge, sou seu fã desde o começo do EI. Obrigado, Giovanni. Minha pergunta é, como é ser uma figura pública no dia a dia? Vou te falar, Giovanni, eu sempre tive, no começo de carreira eu tinha ali um receio de como as pessoas iam reagir
ao me encontrar na rua, principalmente sendo declarado torcedor de algum time. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no Rádio do Rio. E as pessoas sabem que no Rio, já expliquei muitas vezes, eu tenho uma família bastante botafoguense, uma família meia meia assim, né? Na minha família, a parte da minha família ou é botafoguense ou é flamenguista. Não tem outros times. É tudo no 50-50 ali, mais ou menos, né? E eu fui pro lado alvinegro da história. E nunca escondi isso. E no antigo Esporte Interativo a gente falava abertamente sobre time. Hoje ainda fala, só que naquela época a gente falava até mais. E o meu receio era, quando eu chegar na rua e alguém me reconhecer e já de antemão já souber o meu time, como essa pessoa vai reagir? Será que vai rolar uma hostilidade? Será que no estádio vai rolar alguma coisa, uma agressão e tal? Mas nunca rolou nada do tipo, e eu sei que também nunca rolou nada do tipo, porque a minha postura não é uma postura ofensiva contra Clube A ou Clube B. Eu digo pra todo mundo, eu torço pra esse aqui, pra esses aqui. Mas na hora que eu tô narrando o jogo, tá tudo certo, né? O pessoal aqui em São Paulo sabe, poxa, eu vou pra Vila Belmiro torcer pelo Santos. Mas numa final da Libertadores, Santos e Palmeiras, o Breno Lopes faz o gol do título em cima do Santos aos 46 do segundo tempo e eu faço a melhor narração possível, gritando como qualquer palmeirense gritaria. Então, o público sempre foi muito carinhoso, receptivo e entendendo. O público soube separar até hoje, porque entende que eu também sempre soube separar as coisas. Então, nunca rolou, posso te garantir, Giovanni, e aqui em São Paulo, a nossa audiência pelo tamanho da cidade, pela quantidade de pessoas que tem aqui, então, proporcionalmente a nossa audiência acaba sendo, né, gigantesca e tal, e em termos absolutos também, principalmente, a gente é muito abordado aqui, assim, é impressionante. Cada vez mais, cada ano que passa, o alcance do trabalho que a gente faz é maior. E eu nunca sofri qualquer tipo de cobrança, nunca ouvi um xingamento, nunca fui maltratado. Mas muito pelo contrário. Em todos, 100%, em todos os lugares, as pessoas vêm falar com muita generosidade. E aqueles que eventualmente não gostam, nem falam, passam de longe, né? Não querem papo. Mas é muito tranquilo, viu, Giovanni? É muito tranquilo pra mim e eu acho bem legal. Essa parte é muito legal. Aí a gente troca ideia, fala de futebol, faz amizade, tira uma foto. É bem da hora, é bem da hora. Obrigado pela pergunta, viu, Giovanni? Vamos lá, avançando. Fala, Jorge. Pergunta do Nicolas Oliveira. Já que estamos em época de eleições, minha pergunta será nessa linha. Você tem alguma perspectiva de uma terceira via em 2026 ou acha que a guerra continuará entre Bolsonaro e PT? Valeu, Jorge, você é referência para muitos. Obrigado, Nicolas. Eu já disse aqui que o quadro pode ser qualquer tema. Os que eu entendo, os que eu não entendo, mas dou pitaco. Não sou um analista político, mas eu sou um cidadão que acompanha, que lê, que vota. Tô até agora chateado por não ter conseguido votar ontem, mas, enfim, não estava em São Paulo no horário, no período. Mas vamos lá. Ô, Nicolas, tô gravando esse vídeo no dia seguinte à eleição, né? O Lula tá eleito aí pro seu terceiro mandato na vida. O atual presidente Bolsonaro não conseguiu a reeleição, o que é espantoso, porque isso nunca aconteceu, né? O presidente com toda a máquina, toda a estrutura não conseguiu a reeleição. Acho que não conseguiu porque errou muito mais do que acertou, porque foi extremamente inábil no período da pandemia, principalmente. Acho que foi o grande marco negativo do governo Jair Bolsonaro e não conseguiu dar respostas ali para um eleitor mais ao centro, um eleitor menos fanatizado, né, do que aqueles 30% que são extremamente fiéis, por um lado e para o outro, né? Porque o Lula também sempre teve, o PT sempre teve também um eleitor ali muito fiel, muito fanatizado, independentemente do que acontecesse. Aquela base mínima ali estava mantida, sempre foi muito sólida. Eu acho que o Brasil necessita de um caminho de terceira via. O PT sempre foi uma força política, teve um momento de baixa com Lava Jato, com prisões e tudo mais, mas nunca perdeu essa relevância, sempre teve bancadas muito fortes no Congresso, sempre conseguiu eleger muita gente para o Legislativo, sempre conseguiu fazer muito barulho em Brasília. E o Bolsonaro surgiu como uma grande força antagonista disso, o bolsonarismo, que acho que ele é maior do que a figura do Bolsonaro. Mas em termos de qualidade para o debate público, a gente precisa de uma terceira via que não surgiu ainda, porque o achatamento está muito pesado. São duas forças muito grandes hoje
que monopolizam o debate, você não consegue achar alguém que possa ali emergir no meio disso tudo. Tá muito difícil, tem muito escombro assim da frente para tirar, né, para uma terceira via surgir. Mas eu acho urgente, eu acho extremamente necessário, seja uma terceira via mais pro centro-direita ou mais pro centro-esquerda, ou terceira e quarta vias, cada uma indo para um lado do espectro, mas a gente precisa de uma maior qualificação para o debate. O debate para essa eleição foi paupérrimo, foi de baixíssima qualidade. Essa eleição, ela teve acusações de fake news, né? Porque o candidato Bolsonaro foi eleito em 2018 com muita gente apontando fake news, disparos de WhatsApp, uma política suja, rasteira, e de fato muita coisa nesse sentido aconteceu. E agora, como um remédio, como contraposição a isso, surge a candidatura do Lula com uma figura, como o deputado lá de Minas Gerais, o André Janones, que passou a campanha inteira como responsável por atacar usando a mesma arma, os mesmos remédios, sabe? Disparo de notícias duvidosas, um baita de um sensacionalismo, ataques e tal. Então ficou isso aqui. E eu ficava espantado, porque eu via nas redes sociais, via o QG da campanha do Bolsonaro, falava, alguém ligado à campanha falava assim, olha, hoje vai sair uma bomba, hein? Um negócio pesado. Aí vi os comentários, é isso mesmo, eu autorizo, vamos pra cima. Aí o Janones do outro lado fazia a mesma coisa, olha, se prepare porque hoje o Brasil vai parar, o Brasil vai tremer, eu vou soltar o negócio. Aí vi o pessoal, é isso mesmo, eu tô esperando, eu quero. Pô, não dá, e isso acentuou a divisão do país, o país vai ser muito dividido no próximo mandato do Lula, a própria eleição do Congresso já mostrou a dificuldade que ele vai ter para governar, a dificuldade fiscal que o Brasil vai ter, vai ser seríssima em 2023. Eu vou te falar, Nicolas, o surgimento da terceira via, da quarta via, enfim, surgimento de novas forças políticas que neutralizem o poder destrutivo do fanatismo pró-Lula e pró-Bolsonaro, ele é urgente para que o debate político do Brasil não morra, porque não houve debate político nessa última eleição. É muito preocupante como sociedade o momento que a gente está vivendo, é a leitura que eu faço. Obrigado, Nicolás, obrigado. Gosto de falar desse assunto, viu? Gosto de falar. Eu, pelo menos, trato isso aqui como algo zero apaixonado. Eu tenho uma visão, tento ter pelo menos, muito mais crítica, muito mais cética, muitas vezes, né, do processo político, enfim. Então, se vocês estiverem interessados em ouvir algo a respeito, perguntem sempre, que eu vou adorar falar. Edson, como foi narrar o gol mais bonito da carreira do Messi contra o Getafe? Isso foi em 2007, Edson. Tem um bastidor dessa história que é muito legal. 2007... Eu tinha acabado de entrar no Esporte Interativo. O canal tinha 3 meses no ar. Isso foi abril de 2007. Eu tinha, em 2007, 21 para... Eu estava com quase 22 anos. Eu estava com 21 quando eu entrei. E aí eu fui escalado para narrar esse jogo e eu lembro que foi o seguinte. Era a Copa do Rei. Era o jogo de ida, se não me engano, de uma fase já avançada, relativamente avançada da Copa do Rei. E aí veio a escala para o jogo, no meu e-mail, e aí você vai começar a fazer a pesquisa para o jogo. Então fui entrar lá no Mundo Deportivo e tal, fui ver os sites espanhóis. Aí veio lá a notícia de que o Ronaldinho Gaúcho não ia jogar esse jogo. Eu não lembro, vocês me desculpem, não vou conseguir lembrar se ele estava poupado, porque tinha um jogo mais importante do Campeonato Espanhol do fim de semana, ou se ele estava machucado, enfim. Mas ele, por decisão da comissão técnica, ele não jogou. Ronaldinho Gaúcho não jogou. Eu falei, pô, que sacanagem. Pô, tão difícil narrar um jogo do Barcelona, sabe? Pô, acho que seria a primeira vez, inclusive. Puta, querendo fazer um jogo do Ronaldinho, isso pro público brasileiro é tão importante. Pô, o Ronaldinho não vai jogar, cara, que sacanagem. Tá bom, né? Vamos lá. Puta, aí o Messi faz o que fez. E o outro bastidor dessa história é o seguinte, a chefia tava assistindo o jogo numa sala ao lado. E aí eu tô lá, com o Vitor Sérgio comentou esse jogo, e eu tô lá, comecei a gritar, golaço! Golaço! Eu repeti acho que umas 3, 4 vezes golaço. Eles começaram a ouvir, falaram assim, aí olharam pra tela e tal, falaram, pô, o Jorge tá perdendo a noção, né? Que tá banalizando o grito, que negócio... Pô, nós vamos ter que chamar ele aqui depois do jogo. Vamos ver isso mesmo, vamos ver se foi golaço mesmo. Aí esperaram o replay. Quando chega o replay, eles falam, puta merda, vamos lá na cabine dar um abraço no Jorge. Aconteceu exatamente isso. Porque eles estavam trabalhando, não estavam olhando pra TV e tal. Quando ouviram, falaram,
Peraí, tem alguma coisa errada acontecendo. O que ele tá se esgoelando aí? Tá acontecendo nada demais? Porra, aconteceu. Vamos lá dar um abraço nele. Mas tinha que abraçar o Messi, pô, não era eu. Foi maravilhoso. Foi a primeira grande narração em termos de repercussão da minha carreira. E olha que naquela época, ô Edson, a gente não tinha Twitter, né? Não tinha hashtag pra bombar, não tinha Instagram, o YouTube era um negócio muito menor, já tinha, né, YouTube, né? Mas era um negócio muito menor do que é hoje. O que a gente tinha naquela época era o Orkut. Cara, eu tô me sentindo muito velho falando isso, meu Deus do céu. A gente tinha a comunidade do esporte interativo no Orkut, então tinha um fórum lá que a galera comentava, a gente criava ali a sala do jogo e o pessoal ia comentando ali naquele fórum. E tinha o SMS, que era o canal Fala. A gente fazia uma enquete e a galera respondia sim ou não disparando SMS. Fizeram uma no segundo tempo do jogo. Compararam um gol do Messi com um gol do Maradona. Acho que foi até o Diego Vieira, que hoje é o nosso head de esportes, ele estava na produção na época, garoto, e aí eles deram a ideia lá na redação, a gente ativou isso no segundo tempo, colocou na tela o número pro SMS, a opção, qual foi o gol mais bonito, Messi ou Maradona, na Copa, e tal, e choveu SMS, assim, bombou de SMS. E aí a gente entendeu que aquele jogo estava tendo uma audiência muito grande e aquela narração tinha tido um impacto muito grande. Porque a gente não tinha medição de audiência em tempo real, a gente não tinha hashtag para ver números em tempo real. O tempo real era o Orkut que estava bombando e o SMS que explodiu de ligação. Deu um gráfico assim gigante quando a gente comparou os dois gols. Aí a gente falou, opa, parada foi séria. Então em termos de repercussão foi a primeira da minha carreira. Porque na época da Rádio Brasil, no Rio... A Rádio Brasil, onde eu trabalhava, era uma rádio que disputava ali a quarta colocação em termos de cobertura esportiva no Rio. Ela estava, em termos de audiência, ela estava bem distante das líderes da Globo e da Tupi. Então, em termos de narração, o meu trabalho acabava repercutindo menos, porque eu tinha bem menos audiência do que os mais conhecidos narradores do Rio de Janeiro. Mas fiz trabalhos lá muito bons, que eu avaliei, né, intimamente muito bons, mas não tinham esse alcance, né? Então essa foi a primeira mesmo, viu, Edson? Foi muito da hora, foi muito da hora. Obrigado pela pergunta aqui. Quanto tempo já tem? Ó, já ficou maior que o vídeo da semana passada, tá vendo? Já ficou maior. Tinha uma pergunta aqui, rapaz, eu preciso... É a última, só para fechar mesmo. Ai, rapaz, ele me fez perguntando qual era o meu... em que lado do espectro político eu me identificava. Eu vou achar aqui, eu tô com o computador aqui, eu tinha separado, mas eu... vou achar. Peraí, tô pegando aqui o vídeo da semana passada, eu tinha selecionado as perguntas aqui, ó. Ai, calma que eu vou achar, é a última... Aqui, ó. O Theo Souza falou da duração do vídeo também. Não fica preocupado com a duração não, porque quem tá aqui gosta de te acompanhar, saber sua visão das coisas, pode mandar 90 minutos de vídeo, vamos assistir igual um jogo. Obrigado, Theo, muito obrigado. Vocês já viram que esse aí já ficou maior que o outro, né? Ai, papai, esse aqui já ficou maior que o outro. Bem maior, inclusive. O Sávio Marques pergunta aqui: Jorge, tu já chegou a narrar handball? Já! E você acompanhou o Mundial Feminino de 2013? Qual foi a sensação do antigo esporte interativo com o título mundial? Abraços. Já narrei inclusive alguns jogos desse Mundial de 2013, narrei a seleção brasileira masculina, narrei a seleção brasileira feminina também, narrei e foi muito da hora. Foi um esporte novo, eu não tinha até hoje tido contato com handball na minha vida. Achei a pergunta aqui do Espectro. Nunca tinha, aliás o esporte interativo ele me proporcionou isso, contatos com modalidades que eu nunca tinha sonhado em narrar. Porque essa é uma grande vantagem do narrador de TV, que hoje é difícil você falar TV, porque a gente não é só TV, o narrador com imagem, né, de TV e de streaming, em relação ao narrador de rádio. Porque aqui no Brasil, a audiência do rádio é uma audiência quase que total de torcedores de futebol. Então nunca vai haver espaço no rádio para transmitir a final do Mundial de Handball com o Brasil disputando. Nunca, porque não é a cultura do veículo transmitir esse tipo de modalidade fora do futebol e do público também. Então quando você vai para a TV, você vem com uma bagagem do rádio de futebol.
e você vai se desenvolvendo quando outras modalidades aparecem na sua frente. Então é a oportunidade de você estudar regras, de você conhecer um mundo totalmente novo, um mundo que não era o seu, não era o seu habitat. Então, handball, boxe, judô, vôlei de praia, atletismo. Nossa senhora, eu vou listar qualquer dia as modalidades aqui. Basquete eu já tinha feito no rádio, por incrível que pareça. Depois eu explico outro dia. Prometo que eu vou explicar como é que foi o narrar basquete no rádio, o projeto que eu fiz parte no Rio de Janeiro, de uma rádio que transmitia essas modalidades alternativas. O Vitor Sérgio Rodrigues estava nesse projeto. Eu esbarrei com o Vitor Sérgio Rodrigues lá antes da gente se conhecer no esporte interativo, de sonhar e trabalhar junto. Qualquer dia eu conto a história disso aqui. Para fechar, Gustavo Veloso dos Santos. Jorge, adoro seus vídeos comentando sobre política. Obrigado, Gustavo. Tu se enquadra em qual espectro? Um centro à direita. É assim que eu me enquadro, Gustavo. Um eleitor mais de centro, com algumas visões resvalando para centro-direita, muito longe. Acho que a gente tem... Acho um horror o pensamento de extrema-direita do Brasil. Acho um horror o pensamento de extrema-esquerda do Brasil. A extrema-esquerda do Brasil, ela existe, tá? Às vezes você vai lendo algumas coisas aí, algumas publicações, parece que não. Mas ela existe. A extrema-direita é pouquíssimo inteligente, é uma extrema-direita com pouquíssima noção de civilidade, muitas vezes. É um horror, é cafona demais. E a extrema-esquerda, ela tem alguns dos mesmos defeitos, dos mesmos venenos, e adicione-se a isso a uma grande dose de utopia, né, de coisas que não são realizáveis. Eu acho tudo isso um grande horror. Ô, Gustavo, obrigado pela pergunta. Galera, quase meia hora de vídeo. Tá piorando, hein? Tá piorando. Cada semana acho que vai ficar pior, hein? Mas, ó, obrigado. Já deixa aqui nos comentários desse vídeo a sua pergunta para domingo que vem. Domingo que vem, se Deus quiser, nenhum probleminha. Nós já vamos soltar o vídeo no domingo. Domingo que vem, mais um Jorge Igor Responde. Será a edição 3, então pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta, aqui no próximo domingo eu respondo. Boa semana para todo mundo. Você que está vendo o vídeo aí na hora do almoço, ótimo almoço para você. Um bom resto de segunda-feira. Que 2023, com um novo governo, um novo Congresso, o Brasil consiga avançar de alguma maneira, apesar que o quadro fiscal, como eu disse aqui, não está permitido sonhar com muita coisa para 2023 não, infelizmente. Acho que a gente tem mais é que apertar o cinto do que ficar sonhando com um ano maravilhoso, porque dificilmente será. Mas enfim, e façamos a nossa parte para baixar a temperatura do Brasil. Vamos parar de pegar gasolina e jogar na fogueira. Vamos jogar água, pelo amor de Deus. O ar está ficando irrespirável. Obrigado, gente. Amanhã tem Champions, quarta-feira tem Champions, tem vídeos de Champions amanhã. Amanhã o vídeo é depois de Liverpool e Napoli. Eu vou narrar esse jogo. O Liverpool precisa fazer 4 gols para ser o primeiro colocado do grupo. O jogo é em Anfield. E para se vingar da goleada que tomou do Napoli fora. Cara, vai ser brabo esse negócio aí, hein? Amanhã na TNT, 5 da tarde, eu vou narrar e tem vídeo depois do jogo aqui no canal. Tô achando que vai dar... Amanhã a gente se vê. Tchau.